Boa noite a todos e todas. Eu sou Cristiane Pereira, como orientadora Josenilda Mesquita. O tema do meu trabalho é os desafios do ensino de História no século XXI. A escolha do meu tema veio durante o estágio de regência. No instante, inicialmente eu só percebia como desafio para o professor o desinteresse do aluno e como motivá-los para os conteúdos históricos. A minha pesquisa ela está organizada em 3 capítulos. O primeiro é o ensino de história no Brasil. O segundo capítulo eu vou falar do currículo e como o ensino de história está posto no currículo. E, por fim, o principal, que é os desafios do ensino de história no século XXI. A justificativa. A relevância que o ensino de história tem dentro da formação pessoal e social do indivíduo é inegável. No entanto, a história ainda é vista pelos alunos como algo do passado, algo sem relevância, algo sem significância. Eles não veem muito sentido em estar estudando a história. Pode passar. A apresentação do problema. Um dos grandes problemas da disciplina História é que o aluno ele não se sente representado por ela. Inicialmente, quem está em sala de aula, quem já está com experiência, sabe que muito do currículo ele está focado para a história da Europa e a história da Antiguidade. Então, neste sentido, de que forma o professor pode relacionar a história do passado com o tempo presente? Que fonte histórica contribui significativamente para a inclusão do aluno na história? Os meus objetivos. O objetivo geral foi os desafios do ensino de história e como torná-lo atraente e de significância real para os alunos. Os objetivos específicos. Apresentar a trajetória do ensino de história no Brasil, conhecer o currículo do ensino de história, descrever e analisar os desafios do ensino de história no século XXI. O cronograma, que está aí exposto, a revisão bibliográfica. Eu tive como base Cici Bittencourt, que ela vai trazer fundamentos e métodos. Também ela vai trazer, junto com Selva Guimarães Fonseca, Maria Auxiliadora Smith, todos eles vão falar do ensino de história, dos conteúdos historiográficos, da importância social dentro da formação do indivíduo. E eu trouxe também Tomás Tadeu, que ele vai trazer a questão do currículo dentro do ensino, que ele diz também que o currículo ele está permeado de ideologias e relações de poder dentro do ensino. E Mark Bloch, que na verdade a minha pesquisa foi bem utilizada, por ele ter sido um dos historiadores que ele traz a renovação do pensamento histórico e ele traz também, ele buscou fazer análises significativas onde a gente precisa estudar através dos tempos a relação entre o homem, sociedade e o tempo. E por fim eu utilizei o Tardif, que ele vai trazer a importância da formação do professor dentro da sala de aula, onde ele traz que ele considera que o espaço da sala de aula é um território inviolável, onde o professor ele tem total autonomia dentro daquele espaço. Então, ele pode usar daquele espaço para fazer tudo o que ele achar necessário, que acrescente na aprendizagem do aluno. A metodologia. A abordagem utilizada foi a pesquisa qualitativa. Os procedimentos e os instrumentos de coleta de dados foram a pesquisa, que foram as leituras que eu fiz, os livros, artigos, a observação, porque eu aproveitei o momento do estágio para fazer as minhas observações e anotações já focada na pesquisa. E também, dentro do estágio, eu fiz a aplicação do questionário com a turma do primeiro ano do ensino médio. A discussão e análise, aí trazendo um pouco da importância da história. Segundo Husserl, a aprendizagem histórica é a consciência humana relacionada ao tempo.
analisando o tempo para ser significativo, adquirindo a competência de dar sentido, significado ao tempo e desenvolver esta competência. Para esse autor, esta aprendizagem, que constitui a consciência histórica, fica em evidência quando os sujeitos narram a história, construindo formas coerentes de comunicação de suas identidades históricas. Isso é viável porque as narrativas são produtos da mente humana e, por meio delas, os sujeitos envolvem lugar e tempo, de forma aceitável para eles próprios. Essa citação ele traz a questão do significado de trabalhar a história. Então, o professor ele precisa dar significado a essa aprendizagem. Os alunos eles foram convidados a responder um questionário contendo 7 perguntas. Das 7 perguntas eu achei viável trazer as principais, que foram: por que estudar história? O primeiro respondeu: para ter conhecimento de fatos que aconteceram há anos atrás. Por que precisamos ter mais aprendizagem pelo passado e futuramente? Porque a história fala sobre povos antigos, para aprender as consequências do passado da história humana. Então, nessas respostas vocês veem como os alunos, a visão que eles têm é somente de uma história que não tem muito sentido, é uma história que está lá presa no passado. A segunda questão que eu achei relevante trazer foi: você acredita que há uma relação entre a história e o seu cotidiano? Justifique. Eles responderam que sim. Aí um respondeu: por que meu cotidiano lá na frente, o meu hoje se tornará um passado e um passado é história? Sim, antigamente tinha muita gente passando fome como hoje ainda existe. Sim, porque tudo que vivemos está ligado à história. Até a caneta que estamos escrevendo foi inventada há anos atrás. Sim, porque o que eu vivo ontem ou hoje virá história. Tomando com base na pesquisa realizada com os alunos, pude perceber que estes só conseguem ter a relação da história como algo acabado. A partir dos dados coletados, ficou evidente que os desafios do ensino de história no século XXI perpassam por muitas questões que de fato interferem no contexto de sala de aula. Ou seja, vai desde a violência que acontece no bairro, a falta de estrutura das escolas, a questão do professor ser desvalorizado em sala de aula. Então, todas essas questões elas acabam refletindo na sala de aula. Desse modo, os alunos só conseguem perceber a história como algo do passado, sem relação alguma com o presente. Aí eu trouxe uma citação de Ciamp, onde ele diz que o desinteresse dos alunos com a disciplina vincula-se ao ensino positivista, narrativo, burocrático e repetitivo. Portanto, é relevante repensar as formas de ensinar. Mesmo sabendo que os desafios são grandes, o professor não pode deixar sua função social se perder por conta das dificuldades que sempre vão existir. Ou seja, além dessa questão dos desafios, o professor na sala de aula ele tem esse poder de fazer a diferença. Então, é repensar mesmo essas formas, as metodologias, para trazer um conteúdo mais significante para os alunos. E aqui são as minhas referências. Obrigada.